E a gente vai para Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. O Matheus Sampaio acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros na comunidade de Sapucaia. Ontem, uma barreira deslizou e soterrou uma casa. 2 pessoas foram encontradas, infelizmente sem vida. Matheus. Pedro, a nossa equipe chegou aqui na 6ª Travessa Murilo Braga, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, por volta das 5h30 da manhã. E o que a gente encontrou foi muitos moradores, a vizinhança ainda assustada, sem conseguir dormir, porque foi um susto muito grande e veio em seguida a tristeza. Às 5 horas da tarde de ontem, uma barreira deslizou, que é a barreira que está aqui atrás da gente, da nossa equipe, e onde está todo esse pessoal. Tem Defesa Civil, tem Corpo de Bombeiros e tem vizinhos dessa família que morava aqui há pelo menos 40 anos. O pessoal chegou na metade da manhã para ajudar o Corpo de Bombeiros, com a orientação dos bombeiros, a retirar entulho, escombros, lama, para ajudar também na busca das pessoas que ainda estavam desaparecidas. Ontem, depois que a barreira deslizou, 1 hora depois, às 6 horas da tarde, o Corpo de Bombeiros chegou aqui e 6h30 da noite foi encontrado o corpo de Otávio Pessoa de Siqueira, que tinha 16 anos de idade. Nesse local onde o pessoal está trabalhando, ali atrás, na parte de cima, onde tem um terreno um pouco mais alto, ficava a casa da família. Para trás, por trás dessa casa que está rachada, ficavam os quartos. O corpo de Otávio, de 16 anos, foi encontrado em um dos quartos. Durante as buscas, uma pessoa da família chegou e conversou e disse que tinha conversado com Silvia, a mãe que estava desaparecida, e que infelizmente o corpo dela foi encontrado às 10h30 da manhã de hoje. E ela disse que conversou pouco tempo antes do deslizamento acontecer. Ela falou com Silvia pelo WhatsApp. Silvia tinha chamado a cunhada para ir para casa. Ela disse que estava na casa dela e que preferia ficar por lá. E pouco tempo depois ela escutou o estrondo, a barreira deslizou e quando ela chegou aqui encontrou essa situação. 16 horas depois que o corpo de Otávio foi encontrado durante o trabalho, durante essa manhã, os bombeiros encontraram no local onde ficava a cozinha da casa o corpo de Silvia Regina da Silva, de 36 anos de idade, mãe de Isabelle, que continua desaparecida, Isabelle Pessoa de Siqueira, de 12 anos, e mulher de Osvaldo Pessoa de Siqueira, de 39 anos de idade, carregador, que continua desaparecido. E aí, durante a nossa permanência aqui, a gente viu o trabalho do Corpo de Bombeiros, que logo cedo havia 9 bombeiros trabalhando. E foi o pessoal que estava desde a madrugada. O pessoal que chegou às 6 horas da noite e permaneceu trabalhando. Houve um revezamento das equipes que estavam aqui e tinha também uma equipe do SAMU. Então, ao longo do dia, a gente acompanhou que, com informações e também conversando com as pessoas, obviamente sem atrapalhar, porque é um trabalho muito intenso e requer muito cuidado, que eu vou aproveitar e pedir para Bruno Lafayette, que de um lado tem a barreira que deslizou e do outro tem um terreno muito grande que também oferece risco. E o Corpo de Bombeiros, ao longo do dia, pediu para muitas pessoas que estavam aqui, mesmo as que estavam querendo ajudar, o Corpo de Bombeiros pediu para que todo mundo saísse e nós estamos aqui com todo cuidado e sendo acompanhado também pela equipe do Corpo de Bombeiros. Então, esse é um local que oferece muito risco. Até agora, de acordo com a Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, a gente vai atualizar ainda esses números, tem 5 casas interditadas. E números, tanto da APAC quanto da Defesa Civil de Jaboatão, mostram que somente ontem choveu 200 milímetros. Isso aí foi somente em um dia, era para ter sido para chover em 20, 30 dias e foi o maior volume que foi registrado nos últimos 21 anos. E quando a gente chegou aqui, a gente encontrou o tenente Lucas Araújo, que passou a noite toda trabalhando para tentar localizar as pessoas desaparecidas. E você vai acompanhar essa nossa conversa com ele. A gente iniciou as buscas e está dando continuidade até que a gente consiga encontrar os que estão desaparecidos. A informação que temos é que são 4 pessoas, um casal e 2 filhos. Um dos filhos já conseguimos encontrar e prosseguimos trabalhando. Que foi o Otávio, de 16 anos. Infelizmente, ele não sobreviveu. Justamente.
Pois é, depois que nós conversamos com o tenente Lucas Araújo, que ele estava aqui durante toda a madrugada e boa parte da manhã, a gente continuou acompanhando. E assim que o trabalho ia sendo intensificado, outras equipes do Corpo de Bombeiros, Limpeza Urbana de Jaboatão dos Guararapes, Defesa Civil, uma parte chegou aqui, os moradores, né? E chegaram até caminhões e uma máquina para tentar tirar o entulho e a lama. A gente conversou com Sheina Pessoa de Siqueira, que é a irmã de Osvaldo, cunhado de Silvia. Ela falou um pouco sobre o que ela estava sentindo nesse momento de tanta aflição e de tanta angústia. Acompanhe. Quem é que está naquela casa? Meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Como foi a situação que a senhora estava há poucos minutos lá na casa? Estava lá com eles. Aí mandei Otávio comprar cigarro para mim, ele foi. Otávio é o seu sobrinho? É o que acharam. Que acharam o corpo dele. Aí fiquei lá um pouquinho com eles, ela pediu, fica aqui, Nova, vou fazer café. Eu disse, não, eu vou para casa. Aí eu vim para casa. Isso foi por volta de que horas? Era 5 horas já. 5 da tarde. Aí depois ela mandou uma mensagem para mim, eram 5 e pouco. A Nova, vim para cá. Novinho foi dormir, Novinho é meu irmão. Novinho foi dormir, eu tô aqui sozinha. Tá eu e Beli na sala e Tavinho tá no quarto. Aí eu disse, vou não, Vinha, que eu tô assistindo a novela. Aí quando ela deixou de falar comigo, eu tava falando com meu esposo no celular, eu escutei só os estondos. Não tem mais esperança não. A nossa solidariedade por essa situação tão triste para a família de Osvaldo, Otávio, Silvia e Isabelle. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros, que está aqui para nos atualizar como é que está esse trabalho, Coronel. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros trabalha nesse local já há mais de 18 horas, focados em pontos onde os nossos cães eles indicaram a localização possível dessas vítimas. Então, com essa ação dos cães, a localização foi mais fácil das primeiras vítimas e as nossas equipes continuam focadas nesses pontos onde inicialmente os cães nos apontaram possível localização das vítimas e que agora pela manhã retornaram a sinalizar os mesmos pontos. Então, as nossas equipes estão nos pontos mais críticos, fazendo as buscas minuciosas, né, com a retirada do barro, e à medida que a gente localiza algo que pode ser as vítimas, a gente para e faz uma retirada minuciosa, cuidadosa, para preservar as vítimas. E aquela retirada maior de barro é feita manualmente por voluntários e equipes da Defesa Civil Municipal. Coronel, mesmo a chuva tendo dado uma pequena trégua, porque está chuviscando, não estava aquela chuva forte que a gente viu há horas atrás, qual é o risco de um novo deslizamento? À medida que a chuva ela se intensifica, os riscos eles ficam maiores por conta de um possível deslizamento de terra no local onde já ocorreu no primeiro momento. E a gente tem alguns pontos que estão sendo acompanhados para que as equipes continuem trabalhando com a segurança necessária. Então, nossas equipes acompanham essa dinâmica das barreiras próximas para, num sinal de possível deslizamento, interromper as operações e aguardar maior segurança. E a orientação para quem mora nessa área? Porque tem ainda risco aí, né? Vez por outra, os curiosos se aproximam, né? Ficam na parte de cima da barreira e a gente reforça a orientação da Defesa Civil Municipal, que orientou essas famílias próximas, fez a retirada, que respeitem o isolamento, a orientação, porque essas regiões aqui próximas da ocorrência ainda são pontos de risco que precisam ser respeitadas e precisam da colaboração da população para não se colocar numa condição de risco e causar um novo acidente. Muito obrigado, então, Tenente Coronel Anderson Barros, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pelas suas informações. E, infelizmente, o tempo está fechando de novo, Pedro. Tá para chover mais. Todo mundo ainda muito tenso, preocupado e triste com essa situação. E assim que a gente tiver alguma atualização sobre outras informações aqui do local desse deslizamento de barreira, a gente chama você novamente. Pedro. Estamos de volta com o NE1 agora, 12h45.
a gente volta a falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão, onde uma barreira deslizou ontem. Matheus Sampaio está por lá e tem outras informações. Matheus. Eu vou conversar agora com o superintendente da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, Coronel Arthur Paiva. Coronel, o que é que vocês identificaram de risco de desabamento, novos riscos de deslizamento e o trabalho da Defesa Civil nesse local aqui? Matheus, você tem uma ideia, nós tivemos 170 milímetros de chuvas em apenas 12 horas, coisa jamais vista no estado de Pernambuco nos últimos 20 anos. E naturalmente o solo, que já vinha encharcado da última chuva de abril, aumentou o encharcamento. Isso aqui o que aconteceu foi, na verdade, foi uma enxurrada. Desceu um volume de massa muito grande de barro, junto com a vegetação que era frondosa nessa área, e a água que já estava acumulando no solo e seguiu. Então nós estamos hoje com um risco iminente de mais deslizamento acontecer, né? E por isso que nós estamos com as equipes de engenheiro da Defesa Civil aqui nessa área, fazendo todo o monitoramento. Já interditamos ontem à noite 5 imóveis, hoje estamos interditando mais 7 imóveis. São para ser 12 imóveis, né? 12 imóveis nessa área que são interditados. Essa máquina que está chegando aí vai ajudar como no trabalho? Os bombeiros pediram para que nós pudéssemos auxiliar ele nessa questão da retirada dos barros que tem aqui, que veio o volume. Então, nós estamos seguindo uma bobcat, uma pequena, para ver se consegue chegar aqui e ajudar. Superintendente, em Jaboatão, até agora, 23 pessoas em abrigos, que são as desabrigadas, em casas de parentes, e 350 pessoas desalojadas, né, quando foram para outros locais. Eu queria saber do seguinte do senhor. A Defesa Civil vem aqui, olha, orienta que as pessoas saiam e interditam as casas. Mas como é que fica o apoio para essas pessoas? Gente que precisa de roupa, que perdeu as coisas dentro de casa. Como é que fica? Aqui e também em Sucupira, que Camila Torres esteve lá e ouviu esse pedido e essa reclamação também dos moradores. A família aqui que teve problema de coisas, nós já tivemos toda a assistência a ela em relação ao apoio necessário através da Secretaria de Assistência Social, tanto quanto as outras famílias que nós encaminhamos a assistência social para que possa assistir com cesta básica, com colchão, com cobertor, para que eles possam acomodar-se em local ou transferir para local de abrigo. É importante frisar que nesta área aqui nós já estamos com um projeto básico para resolver emergencialmente essa encosta. Já foi aplicado aqui 20 milhões de reais, dos quais 13 foram só nessa localidade de Cavaleiro, e nós temos mais 20 milhões para avançar em sentido disso, nos projetos emergenciais. Perfeito. Superintendente da Defesa Civil de Jaboatão, Coronel Arthur Paiva, muito obrigado pelas suas informações. Essa é uma informação importante no investimento, viu, Pedro? Porque as pessoas que moram aqui há mais ou menos 40 anos reclamam que há muito tempo não vem movimentação para melhorar a situação do local, né? E aí eu vou aproveitar e deixar os telefones da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes. Telefone 0800 281 2099, 0800 281 2099 e o WhatsApp com DDD 81, porque fica aqui na região metropolitana, 99155 6655, 99155 6655. E o trabalho da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, continua por aqui porque ainda 2 pessoas estão desaparecidas, pai e filha, Osvaldo e Isabelle. Pedro, volto com você.